Salmo 92, que é um salmo de celebração, de adoração. Ele é bem apropriado para nós hoje, apesar de ser domingo. Diz assim: como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade. Ao som da lira de 10 cordas e da cítara e da melodia da harpa. Tu me alegras, Senhor, com os teus feitos, as obras das tuas mãos levam-me a cantar de alegria. Como são grandes as tuas obras, Senhor, como são profundos os teus propósitos. O insensato não entende, o tolo não vê, que, embora os ímpios brotem como a erva e floresçam todos os malfeitores, eles serão destruídos para sempre. Pois tu, Senhor, és exaltado para sempre. Mas os teus inimigos, Senhor, os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os malfeitores. Tu aumentaste a minha força como a do boi selvagem, derramaste sobre mim óleo novo. Os meus olhos contemplaram a derrota dos meus inimigos. Os meus ouvidos escutaram a debandada dos meus maldosos agressores. Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos atos do nosso Deus. Mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo, Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Então, tem várias coisas legais nesse salmo, né? Como é bom cantar ao Senhor, e como é bom anunciar de manhã o seu amor e de noite a sua fidelidade. Dá uma ideia de continuidade, de manhã e de noite. Ele fala um pouco da justiça de Deus também, que vai, embora os ímpios floresçam como a erva, eles vão ser destruídos, vão ser arrancados, né? O Senhor é fiel, Ele é justo. O versículo 14 é interessante, que ele fala também da perseverança, né? Mesmo na velhice darão frutos, né? Permanecerão viçosos, né? O povo falou um pouco disso para a gente ontem, né? O negócio do anticlímax, né? Voar, correr, andar. A ideia de você ter uma vida perseverante, né? Mesmo na velhice você produz, você permanece viçoso, frutífero no caminho do Senhor. Então, vamos fazer isso que o salmista está dizendo, né? Como é bom render graças ao Senhor, cantar louvores ao Altíssimo. E aí eu pensei num cântico para a gente cantar hoje de manhã, e ele tem muito a nos ensinar também. Pensando no que a gente já conversou, discutiu aqui, desde de ontem pela manhã, a gente se sente um pouco, não sei vocês, mas eu me senti um pouco impotente, assim. Nossa, como que a gente vai ser esse instrumento de transformação na sociedade? Como é que a gente vai viver a missão que Deus tem pra gente? Como que eu vou, olhando para a vida de Neemias, assim, pensando nas demandas da BP, da assessoria, tanto que a gente está aquém, como dar o início, como fazer, né? Como ser instrumento de mudança, por exemplo, na ética, né? A gente teve uma discussão muito boa ontem à tarde sobre ética no trabalho. Como que a gente pode dar o primeiro passo em direção a essa justiça, a prática da justiça, da ética, né? E eu acho que esse cântico ajuda a gente a pensar nisso, a começar em mim, quebra corações, né? Então, a gente tem que ser o primeiro alvo dessa mensagem, né? Da graça, da reconciliação, da justiça. Então vamos cantar esse cântico pensando nisso, né? Que isso seja uma realidade para a gente, né? Comece em nós. Começar em mim.
algumas orações pipoca, assim, orações de uma frase, agradecendo a Deus, louvando a Deus, colocando esse dia diante de Deus. Quem quiser, pode ter algumas orações. Depois eu faço uma oração terminando esse momento. Obrigado, Senhor, por essa manhã tão bonita, por esse momento, pelo por que o Senhor possa receber o nosso louvor e possamos estar crescendo na Tua palavra, no Teu conhecimento. Senhor, eu te louvo, Pai, porque o Senhor trouxe para este lugar pessoas tão maravilhosas para que nós possamos conviver, aprender e crescer juntos. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor é maravilhoso e tem mostrado o seu amor. Pai, muito obrigada porque o Senhor é o Senhor das nossas vidas e o Senhor é o Senhor da história. Obrigada pelos seus propósitos, Senhor. Senhor, obrigada por nos ensinar que o Senhor está no controle de todas as coisas. Te louvo, Senhor, porque o Senhor nunca desiste dos seus planos em nossas vidas. Obrigada pelo teu filho e é por isso que nós estamos aqui, Senhor. Obrigada, Senhor, pela tua misericórdia e pela tua fidelidade nas nossas vidas. Senhor, muito obrigado por essa manhã tão gostosa, pelo silêncio desse lugar, pela quietude, porque nesse espaço e nesses dias a gente pôde desfrutar, e quem conseguiu desfrutar da tua companhia, ouvir a tua palavra, desfrutar de comunhão entre os irmãos. Obrigado porque o Senhor tem utilizado isso para transformar nossa vida, nossas prioridades, nossas agendas. Pedimos que nessa manhã o Senhor continue fazendo isso, Pai. Falando ao nosso coração, moldando o nosso caráter. Mais do que informação, a gente precisa de transformação, Pai. Então, faça isso na nossa vida hoje, por meio da tua palavra, por meio das conversas. Usa cada momento que tivermos aqui para isso. É isso que nós desejamos e nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Eu tinha planejado uma palestra, mas como eu vi que a gente ia ter um grupo um pouco mais reduzido, eu pensei em fazer um formato de EBI, essa conversa sobre assessoria. Né? Um estudo de EBI a partir de 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 5. Eu queria que a gente conversasse um pouco sobre o papel de assessoria e pastoreio que todo cristão tem. Não é uma tarefa só dos devidamente ordenados para esse papel, né? Esse ministério de aconselhamento, de pastoreio, de assessorar outros cristãos, é uma tarefa de todo cristão um pouquinho mais experiente. Então, queria que a gente conversasse um pouco nesse primeiro momento da manhã aqui sobre isso. 1 Pedro 5. No roteiro eu coloquei de 1 a 4, mas acho que vale a pena a gente ler de 1 ao 5.
Bom. Queria que alguém lesse para a gente. A gente podia ter umas duas leituras. Se alguém tiver NVI. A minha Viva. Sua é Viva? Tá, então, lê para a gente na Viva. Alguém tem NVI? Damas, você pode ler então para a gente na NVI depois? 5 de 1 a 5. De 1 a 5. E agora, uma palavra a vocês, os líderes da igreja. Eu também sou líder, com os meus próprios olhos e Cristo movido a cores. E eu também participarei da sua glória e da sua honra quando ele voltar. Colegas anciãos, este é o meu apelo a vocês, pastoreiem o rebanho de Deus. Cuidem dele com boa disposição e não de má vontade. Não pelo que vocês ganharão com isso, mas pelo desejo de servir ao Senhor. Não sejam tiranos, mas guiem o rebanho com o seu bom exemplo. E quando vier o Supremo Pastor, a recompensa de vocês será uma coroa gloriosa, que nunca perde brilho. Vocês, homens mais jovens, sigam a liderança daqueles que são mais velhos. E todos vocês sigam uns aos outros com um espírito humilde, pois Deus concede bênçãos especiais àqueles que são humildes, mas se opõe àqueles que são orgulhosos. Dama, para a gente ler, por favor. Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês e o faço na qualidade de presbítero como eles e testemunho dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Orem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não agem como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Alguém está com a Almeida aí também? Lê na Almeida para a gente também. A gente tem mais uma versão. Como, pois, aos presbíteros que há entre vós, Deus, presbítero como ele, que testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Rogue igualmente aos jovens, seja submisso aos que são mais velhos. Outros sim, gratos uns com os outros, cingidos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Obrigado, gente. Esse texto aqui, a gente costuma ter algumas reações diante dele. Acho que uma primeira reação dessa, quando a gente leu esse texto, é pensar, bom, eu não sou presbítero, né? Então esse texto é para os presbíteros, né, da igreja. Então, eu acho que, e foi legal a gente ler em outras traduções, por exemplo, a Bíblia Viva deles eu não tinha lido, né, nela. Como que essa palavra, né, presbítero, ela foi traduzida e ela, na verdade, toda tradução ela envolve um processo de interpretação também, né? Eu acho que as versões que a gente tem em português desse texto aqui, especialmente, né, eu achei que acabou confundindo mais do que ajudando a gente a entender o que Pedro estava querendo dizer aqui. Porque Pedro, no entendimento que eu tenho desse texto, Pedro não está se dirigindo a uma classe de oficiais de uma igreja local. Até porque, se a gente olhar no primeiro versículo da carta, essa carta é uma carta geral, né? 1 Pedro. Ele está escrevendo ele escreve para os peregrinos dispersos, né? Ele escreve para os cristãos da diáspora, né? O pessoal que estava esparramado por causa da perseguição e tal, possivelmente desencadeada, né, depois
depois da morte de Estevão e também por causa do Império Romano. Então ele está escrevendo para uma igreja que está na diáspora, no Ponto, na Capadócia, né, na Ásia, na Bitínia, província da Ásia, da Bitínia. Então é um pessoal que está esparramado. Então ele não está escrevendo para uma igreja organizada já com a liderança, por exemplo, instituída. Então não é esse caso aqui. Como é o caso, por exemplo, de 1 Timóteo e Tito. Eu estava dando uma espiada ali, eu sei que o povo vai falar um pouco disso, sobre essas lideranças instituídas hoje. Estava olhando no esboço dele hoje. Mas no caso de Pedro aqui, esse texto ele não está escrevendo para lideranças instituídas, ordenadas, né, que impõem as mãos. A visão que nós temos hoje, geralmente, de quem é um presbítero, né, principalmente quem é da igreja presbiteriana, por exemplo, como é o meu caso. Pedro aqui não está falando disso. E aí, assim, acho que a melhor maneira de entender então, do que ele está falando é pensar o que significa a palavra presbítero. Né? No novo dicionário, né, no dicionário grego e português da Sociedade Bíblica, a palavra presbítero, né, ela significa mais velho, significa velho, às vezes ela é traduzida só por presbítero mesmo, ou seja, ela só é aportuguesada assim, mas ela significa ancião, alguém que é mais velho. Basicamente é isso, alguém que é experiente. Ou mais velho cronologicamente, ou mais maduro, né, no sentido de experiência. E, inclusive, existe um distúrbio na visão chamado presbiopia, que é um distúrbio que acomete pessoas a partir dos 40 anos de idade. O que significa a presbiopia? É uma vista mais cansada, mais idosa. Né? Então, braço curto. Hã? Braço curto. Braço curto, né? Sabe, a pessoa... Então, assim, a visão está um pouco mais velha. Então, você tem dificuldade de enxergar. Então, presbítero significa velho. Esse é o significado original da palavra. Posteriormente, passou a designar alguém que tem um título, que passou a se tornar um título, um cargo. Mas, geralmente, quem assumia esse cargo, esse título, era alguém que naturalmente era mais velho, era alguém mais experiente, mais maduro na fé. Esse é o caso. Só que do jeito que está traduzido essa parte aqui, a gente é condicionado a ler com nossos óculos da nossa cultura e do nosso modelo eclesiástico do nosso tempo. Então, assim, eu tenho dois bons argumentos para entender que aqui Pedro não está se dirigindo a uma classe de oficiais da igreja. Acho que são 3 argumentos. O primeiro argumento é que ele não está escrevendo para uma igreja, ele está escrevendo para um pessoal esparramado, fugindo na dispersão. Então, esse é o primeiro argumento. O segundo é que Pedro se apresenta como presbítero também. Né? Eu faço na qualidade de presbítero. Mas Pedro, em momento algum no Novo Testamento, ele é chamado, ele teve esse título. Ele era apóstolo. E se ele quisesse dar um pouco mais de credibilidade, se fosse esse o caso, ele poderia dizer, eu faço isso e eu sou apóstolo, vocês têm que fazer o que eu estou falando. Então, ele não está usando um título aqui para dar credibilidade naquilo que ele está fazendo, o pedido para aqueles presbíteros. Né? Então, ele se coloca como um presbítero. Então, Pedro era mais velho, era uma pessoa mais velha, mais experiente. Então é mais fácil a gente entender ele. Eu faço um apelo aos mais velhos entre vocês e faço como alguém que também sou velho. É muito mais fácil a gente pensar assim. E outra coisa, se a gente olhar o contexto textual imediato, né? Quando a gente aprende a fazer BI, o Tonico ensina a gente a fazer isso. Né? Se você olhar o versículo 5, o que está escrito aí? Da mesma forma, desejo, os jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Na NVI, inclusive, tem uma notinha de rodapé explicando que o que foi traduzido aí para o mais velho no versículo 5 é a mesma palavra presbítero. A minha pergunta é por que os tradutores, no mesmo contexto imediato, traduziram por presbítero ali, quando apareceu a palavra presbítero, eles colocaram presbítero. E aqui no versículo 5 eles colocam mais velhos. Então, eu acho que a melhor maneira de a gente entender esse texto aqui de 1 Pedro 5, a gente poderia ler ele da seguinte forma. Portanto, apelo para os que são mais velhos entre vocês e o faço na qualidade de alguém que também é mais velho. Pastoreiem o rebanho de vocês, de Deus que está colocado aos cuidados de vocês. E lá no versículo 5, da mesma forma, vocês, que são mais jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Esse é o contexto. Não é uma sujeição aos presbíteros da igreja instituída. Né? Então, o contexto aqui é de que Pedro está fazendo um apelo para quem é mais velho na caminhada cristã e mais velho na fé. O mais velho, inclusive, na idade também. Todo mundo que é mais velho tem uma tarefa de pastorear o rebanho mais novo. A metáfora aqui é da ovelha, né? Assim,
Então, assim, ele fala do Supremo Pastor no versículo 5, versículo 4, né? Quando se manifestar o Supremo Pastor, e ele está se referindo a Cristo, né? E aí a gente pode lembrar de Cristo também, falando isso lá em João 10, né? Ele era o bom pastor, né, que dá a vida pelas ovelhas e tal. Qual que é essa metáfora que Pedro tem em mente aqui, né? O pastor, quando ele vai à frente do rebanho, né? Jesus fala que o salteador entra, mas ele pula o muro e tudo mais, mas o bom pastor vai à frente do rebanho, vai conduzindo, né? E aí as ovelhas seguem, porque ouvem a sua voz. Mas você pensa nas ovelhas que são menores, os cordeirinhos. Eles não conseguem ver o pastor e às vezes pela distância eles não conseguem ouvir a voz do pastor que está lá na frente. Como que ele sabe que ele tem que ir para aquela direção? Porque ele segue as ovelhas que são um pouco maiores do que eles. Né? Então no rebanho, a metáfora que Pedro está usando é a metáfora do rebanho de ovelhas. Né? Então, as ovelhas pequenininhas, os filhotes de ovelhas, cordeirinhos, como que eles seguem o pastor? Se ele, por ser mais baixo, né, ele não consegue ver o pastor e às vezes pela distância ele não consegue ouvir o pastor. O pastor que está lá na frente. Ele segue seguindo as ovelhas maiores. Essa é a metáfora que Pedro está dizendo, está usando aqui. Então, e ele fala do Supremo Pastor. Cristo é o Supremo Pastor, mas num certo sentido, assim, todos nós somos pastores, somos subpastores desse Supremo Pastor. Então, e aí eu queria que a gente pensasse esse texto aqui como a gente pensasse a nossa tarefa pastoral na ABUB a partir desse texto. Então, se presbítero aqui não é alguém que é instituído, então, assim, eu achei bem tendenciosa a Bíblia Viva, né? Faça um apelo aos líderes da igreja. Né? Assim, é uma tradução que já condiciona, não é tradução, é interpretação, né? Então, assim, acho que a tradução seria: faça um apelo aos que são mais velhos, aos mais experientes. Cuidem dos menos experientes que estão entre vocês. Bom, feita essa introdução, vamos entrar nessas perguntas e a gente vai tentar olhar para esse texto. Algumas coisas eu acabei adiantando aí das perguntas, né? Mas vamos tentar olhar para esse texto pensando na realidade pastoral que a BUB, assim, nas ovelhas que Deus colocou aos nossos cuidados na BUB. Ok? O pessoal da ABS, o pessoal da BU, ou o pessoal que é da BP, que é profissional, acabou de recém-graduado, você que é... Então, a ideia aqui é sempre alguém que é um pouquinho mais maduro, ajudando no pastoreio de quem é um pouco menos maduro. Então, nesse sentido, todos nós aqui somos presbíteros ou presbíteras em relação a alguém. Você pode pensar: mas eu sou tão inexperiente. Mas se você já sabe fazer o EBI, você pode ensinar quem está chegando agora que não sabe. Então você já tem condições de treinar, de pastorear, de ajudar outros cordeirinhos que estão vindo agora, estão vindo mais atrás. Então, acho que a gente pode pensar nesse texto como um bom modelo para a gente pensar a prática pastoral e de aconselhamento, de assessoria na vida. Então vamos pensar na primeira pergunta aí para a nossa discussão: de que forma Pedro se coloca em relação aos presbíteros, né, a quem ele dirige esse apelo? E lembra que presbítero aqui, aos mais velhos, né, que estavam lá. Não presbítero cargo, presbítero status, né? Se a pessoa é uma pessoa mais experiente na fé, mais madura. De que forma Pedro se coloca em relação a ele? Versículo 1 aí. De que forma que ele faz esse apelo? Com igualdade. Ele não está cobrando uma coisa que ele não fez. Assim, ó, façam isso, porque é tão importante, eu também estou fazendo isso, devemos fazer isso. Com igualdade, ainda mais. Né? Acho que ele nos colocou como exemplo também. Está aqui porque está cobrando os outros. Ele está pedindo para eles serem exemplos, mas ele se coloca como exemplo para esses presbíteros também. Legal isso. Mais alguém? Igualdade, exemplo. E testemunho. Um testemunho, né? Façam como eu fiz, assim, como eu estou fazendo. Eu também sou presbítero como vocês, né? E não só, é Não, assim, testemunho de Cristo. Tá. Eu sou testemunha de Cristo, entendi. É tipo assim, se só eu sozinho não sirvo para incentivar, mas o fato é que vocês viram o que Cristo fez, então é meio tapa na cara. Né? E talvez alguns não viram, mas ele fala: eu faço esse apelo como alguém que sou testemunha do sofrimento de Cristo. Talvez as pessoas que... ouvido, mas sofrimento. Entendi. Isso aí. Ele faz um apelo com base na humildade, assim, né? Ele poderia muito bem tirar o crachá dele de apóstolo, né? E falar: olha, né? Podia dar carteirada, né? Assim,
Você sabe por que. Ele deu. Hã? De certa forma, acho que ele deu. Certo. Ele foi testemunho do sofrimento de Cristo. Quer dizer, eu estava lá com Jesus. De certa forma, eu acho que ele usou a autoridade dele. Vai ensinar, não como assim, olha, eu sou apóstolo, eu estou mandando. Mas eu acho que, de certa forma, olha, eu tive contato face a face com Jesus. Eu acho que sim. Mas você acha que ele fez isso no sentido de. Dar carteirada, não. De Mas eu vou falar assim, eu bebi